As estratégias de Satanás e os propósitos de Deus. Na primeira carta escrita pelo apóstolo Pedro, no capítulo 5, versículos 6 a 9, lemos: Humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo vos exalte, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar, ao qual resisti firmes na fé, sabendo que as mesmas aflições se cumprem entre os vossos irmãos no mundo. 1 Pedro capítulo 5, versículos 6 a 9. Quando aplicamos nossas vidas com integridade nos propósitos de Deus para nós, sem dúvidas, somos constantemente vítimas dos ataques de Satanás. Esta tem sido a nossa experiência com ele. Muitas vezes ouvimos vozes ameaçadoras de morte por parte dele. Se ele não nos atingiu fisicamente até hoje, é porque Deus o tem sob seu controle e ele só vai até onde Deus o permite. Deus não tem males para atingir as pessoas, porém, permite Satanás cirandar conosco para a nossa maturidade cristã, como fez com Jó e muitos outros. Transfigurando-se em anjo de luz. Os falsos apóstolos são obreiros fraudulentos, fingindo-se em apóstolos de Cristo. Não é de se estranhar, pois o próprio Satanás é capaz de tentar aparentar anjo de luz. Também não é de se admirar, pois que seus agentes se fingem em agentes da justiça, o fim dos quais será conforme as suas obras. 2 Coríntios capítulo 11, versículos 13 a 15. Satanás é o autor das fake news. Foi quem induziu as autoridades judaicas a acusar Jesus de Belzebu, chefe dos demônios. Mateus capítulo 12, versículo 24. Satanás está presente em todos os movimentos sociais e espirituais, escondendo os crimes de seus agentes e inventando crimes onde não existem, tentando buscar destruir aqueles que vivem de forma integral perante Deus e a sociedade, tendo os maiores destaques no contexto político. A maior causa de todas as perseguições ao atual presidente da República é porque ele adotou Deus como supremo líder desta nação. Com isso, nos colocou diante das definições surpresas, destacando as definições de líderes religiosos e evangélicos como agentes a serviço de Satanás. Satanás e seu alarme falso na cidade de Filipos. Vamos à leitura do texto. E aconteceu que, indo Paulo e Silas a um lugar para a oração, uma jovem possuída de espírito de adivinhação, a qual, adivinhando, dava grandes lucros aos seus senhores. Esta, seguindo a Paulo e a nós, clamava dizendo: Esses homens que nos anunciam o caminho da salvação são servos do Deus Altíssimo. E isto fez ela por muitos dias. Mas Paulo, perturbado, dirigiu-se ao Espírito, dizendo: Em nome de Jesus Cristo, te mando que saias dela. Imediatamente, o espírito mau a abandonou. E vendo seus senhores que a esperança dos seus lucros haviam cessado, prenderam Paulo e Silas, levando-os à praça, à presença dos juízes ou magistrados, os quais, com fake news, acusando-os de perturbadores da cidade.
Foram agredidos com varas, tendo suas roupas rasgadas pela multidão e pelos magistrados. Depois os lançaram na prisão com os pés no tronco. Atos capítulo 16, versículos 16 a 24. Alguns destaques do texto. Paulo e Silas pregavam o evangelho de Jesus Cristo. Perturbados pelos alarmes falsos de elogios aos missionários, tal espírito mau foi discernido e desmascarado com a autoridade dos mensageiros de Cristo, expulsando-o daquela jovem escrava de Satanás. O amor dos comerciantes de Filipos era pelo dinheiro e não pelas vidas humanas, principalmente em relação àquela jovem, bem semelhante aos políticos corruptos do Brasil e de outros países. Quando Satanás não conseguiu iludir os missionários, Paulo e Silas, por muito tempo, sendo desmascarado, ao invés de continuar exaltando-os, acionou seus agentes humanos para o linchamento dos missionários, por não suportar ouvir mais sobre Deus. Bem semelhante às perseguições aos porta-vozes de Deus no Brasil e no mundo. Na verdade, o que temos visto são líderes religiosos e evangélicos não suportando mais ouvirem que Deus está acima de todos. Satanás e seu jogo pesado contra os agentes de Deus. Além de prender Paulo e Silas por causa da pregação do Evangelho, se contentaram em mantê-los presos com os pés no tronco. Imaginemos como os missionários faziam suas necessidades fisiológicas. Era uma prisão torturadora, mas Deus tinha um plano para com aquelas prisões. Paulo e Silas, ao invés de lamentar suas prisões, perto da meia-noite cantavam hinos de louvor a Deus e oravam até que Deus mandou um terremoto e todas as prisões foram abertas. Naquele momento, ou seja, todos os portões daquela prisão foram abertos. Naquele momento, diante da tentativa de suicídio por parte do carcereiro, Paulo bradou: "Não te faças nenhum mal, pois estamos todos aqui." Foi o que levou à conversão cristã do carcereiro. Atos capítulo 16, versículos 25 a 34. Satanás não destrói o povo de Deus porque Deus tem suas rédeas nas mãos e ele só vai até onde Deus o permite. Em todas as perseguições, Deus tem propósitos. No fim, Deus exalta os seus servos e humilha até ao inferno os agentes de Satanás. Isso em todos os setores da sociedade, seja na vida cristã ou seja na política. Que os agentes de Satanás se conscientizem disso.